Brenda Página, a gente fala agora sobre economia. O presidente da FenaBrave fala à Jovem Pan News sobre a recuperação do mercado automobilístico. Confira na reportagem de Marcelo Matos. A FenaBrave, que é a Federação das Concessionárias do Brasil, divulgou seus números no fechamento aí do semestre com uma queda de 14,5%, 917 mil veículos. Nós estamos ao lado do presidente da FenaBrave, Andretta Júnior. Eu queria perguntar para o senhor, nós temos uma crise de demanda ou uma crise de produção de veículos no país? Nós temos uma crise de produção e de descasamento de produto. Quer dizer, aquele produto que está se montando, aquilo que é possível se montar. E isso está causando esse problema. Nós sabemos, né, que o país vive aí uma crise depois da pandemia, inflação, questões dos alimentos, combustíveis, tudo isso pesa no bolso do brasileiro. Mas na visão do senhor, então, haveria demanda para um mercado maior no país? Sem dúvida, se houvesse a produção, nós temos hoje entre concessionárias e montadoras praticamente 500 mil pedidos em carteira para entregar. Então, eu acredito, historicamente, o segundo semestre sempre melhor do que o primeiro semestre e nós pretendemos, dentro dessa projeção que nós estamos dando hoje, zerar e fazer o mesmo número esse ano de emplacamentos de veículos comerciais, caminhões todos, igual a 2021. Conversamos com o Andretta Júnior, que é o presidente da FenaBrave, a Federação das Concessionárias de Veículos do Brasil. Se houver, então, esse empate praticamente em 2022 em relação a 2021, nós estamos falando aí de uma venda na casa de 2 milhões e 200 mil veículos no Brasil em 2022. Obrigado, Matos. Girando mais uma vez aqui com os nossos comentaristas, Rodrigo Constantino, aí nos Estados Unidos é vivido um cenário parecido com esse enfrentado aqui no Brasil também, com uma disparada nos valores dos automóveis por todos esses fatores que foram elencados aí na reportagem? Sim, sem dúvida, os preços dos carros usados, por exemplo, dispararam, né? E isso tem muito a ver com o problema todo da ruptura na cadeia produtiva global, por conta da reação à pandemia, algo que vem desde essa época, né? Falta peça e os preços acabaram subindo muito e realmente tem um problema de produção, né? Então, isso é verdade no mundo inteiro, é verdade em países desenvolvidos, em países ricos. Ao mesmo tempo, nós temos algumas notícias que começam a chegar mais positivas em outros setores aí no Brasil, né? Por exemplo, o setor de construção civil nunca teve tanta gente empregada. Então, isso é uma boa notícia. À medida que a coisa vai se normalizando, as cadeias produtivas globais voltem à situação pré-pandêmica, né? Isso aí tende a ir desaparecendo. Agora, Miguel Daúde, como o Matos também destacou, esse problema de falta de peças que foi ainda mais ressaltado durante a pandemia, com a dificuldade aí de oferta diante da alta demanda, isso também é um reflexo do processo de desindustrialização que o Brasil passa e que tem se intensificado também nesse período de pandemia? Ou o Brasil ainda não tem capacidade de produzir algumas peças, tem de recorrer ao mercado externo? E o que é preciso para que o Brasil tome a dianteira nessa situação e produza suas próprias peças também? É possível esse cenário em curto prazo? Não, é impossível, Lívia, é impossível. Você sabe que os automóveis que são montados aqui no Brasil, 70% das peças vêm do exterior, são importadas, peças importadas. A indústria brasileira, devido à elevação muito forte do custo do Brasil, ela foi aniquilada durante essas 4 décadas aí que passaram, né? Hoje a indústria ela representava 35% do PIB, hoje não chega a 10%. Ela foi aniquilada. Hoje o Brasil tem uma dificuldade muito grande de investimento, né? Na questão de tecnologia, na mão de obra. Infelizmente, nós não vamos recuperar isso. Eu sempre digo que se existe uma saída para o crescimento do Brasil, é pela agropecuária, que é o setor da nossa economia que vem mostrando competitividade, produtividade e vem buscando mercados e está sendo mais competitivo do que muitos países produtores do agronegócio. Agora, a indústria, infelizmente, e com a pandemia, a nossa dependência aumentou, visto que a pandemia tirou do Brasil, né, a possibilidade da indústria. Hoje, o que nós estamos vendo, o setor que está puxando o crescimento
exatamente o setor de serviços, né, que é um setor que a gente não pode ter muita expectativa em relação a ele. Infelizmente, Lívia, não vamos ter recuperação da nossa indústria, talvez nos próximos 20, 30 anos, em decorrência de falta de investimento, competitividade, educação, isso tudo é lamentável.